Graça e paz, meus irmãos e irmãs, é muito bom estar com vocês em mais um podcast, em mais um encontro, em que nós nos reunimos para partilhar a palavra de Deus. Eu quero aqui dar boa noite para o meu amigo Renato. Boa noite. É bom estar com você, meu amigo. Muito bom. Muito bom partilhar a palavra de Deus. É boa noite estar com você que está em casa. É boa noite estar com você, meus amigos. Vocês, meus amigos aqui, maravilha, né? hein? Nosso amigo ali, o Dalton. O azulejo. O nosso amigo azulejo celestial ali. Maravilha. O abajur da cabeceira de Jeová. O Dalton. A nossa presida que também está ali, né? A Bianca. Autoridade que manda ali no Dalton, né? Ele não faz nada sem que ela diga sim. Posso Amém, acordar? assim seja, ele não faz nada. Boa noite a você que está em casa. Antes de qualquer coisa, a gente quer pedir aqui a todos vocês uma grande ajuda. A única maneira que nós temos de divulgar o nosso canal, de fazer com que esta transmissão, esse podcast, seja indicado pelo YouTube, e o YouTube entenda que o conteúdo que nós aqui produzimos é um conteúdo relevante, a única forma que você tem para nos ajudar nesse momento é você curtindo o nosso canal. Então, se você que está assistindo, entrou para assistir a nossa exposição aqui, né? A gente pede essa ajuda, né? Curta o nosso canal, comente se for possível, dê uma boa noite, dê um olá, diga, poxa, é bom estar com vocês. Sim. Essa maneira de nos ajudar, de fato, ela é a maneira mais importante para o canal, né? É a forma de nós, de fato, alcançarmos lugares que ainda a gente não alcançou. Então, nos ajude, se você pode estar conosco, curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, assista os demais episódios. Né, Renato? É isso, né? Por favor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Boa noite a todos. Eu espero que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Fale conosco. E curta mesmo nosso canal, os nossos vídeos, compartilhe. Mesmo que a gente hoje está desfalcado, né? Pois é. Seu nosso querido amigo, que nos faz falta, já está dando até saudade dele já, né? Lógico, 65 dias de viagem e 240 dias de férias, né? Outro naipe, né? Pois é, pega 5 férias no ano, né? Esse aí. Esse trabalha 15 dias, folga 30. Trabalha 15 e folga 30, né? Que maravilha. É o Wagner. Que dia nós chegamos lá. É o Wagner. Deus abençoe, meu amigo. Deus Volta abençoe. logo. Bom, é isso. Vamos iniciar, então, orando, né? Sendo gratos a Deus. Renato, você pode fazer a sua oração, então? Vamos. Deus bendito, te agradecemos pelo privilégio de podermos hoje compartilhar a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos conduzir por meio da leitura desse texto, para que a gente possa extrair boas aplicações para as nossas vidas práticas, que o Senhor ajude aqueles que necessitam, ajude os nossos irmãos que estão carecendo da nossa oração, o Vlad, da saúde para ele, restaura, Senhor, aquele osso dele, Pai, em nome de Jesus, tira todas as dores do nosso irmão, sim, que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre ele, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Bom, no nosso último encontro, então, nós falamos sobre a cura, né, de um homem que tinha uma deficiência, né? Ele tinha um problema físico, ele era surdo, né? E ele era gago, né? Obviamente que a gente sabe que esses dois elementos, né? Esses dois problemas físicos, né? Um interfere no outro, né? A surdez interfere na fala, então me parece que as pessoas que caminhavam com ele, né, se compadecem muito, né, desse problema desse homem, ao ponto delas irem até Jesus para pedir ajuda para o seu amigo que é surdo e que é gago, né? Então o texto vai nos mostrar Jesus então se compadecendo desse homem, curando ele de uma maneira muito inusitada, né, que a gente comentou aqui. E de fato é um texto que nos trouxe algumas lições muito, muito importantes, né? A respeito de amizades, de relações que nos ajudam
a nos aproximar de Jesus, relações que nos ajudam a estar mais próximo daquele que pode, de fato, realizar grandes coisas em nós, né? Então, é um texto que nos falou bastante ao coração, né? E as pessoas acabam concluindo que Jesus é aquele que faz muito bem, né? Eu espero que você possa ter aprendido com esse texto e possa também perceber em Jesus esse Deus que nos faz muito bem. E a gente chega então no capítulo 8, depois da síntese do resumo. Olha, esse foi mais rápido do que Eu aquele estou outro. ficando Craque, rápido, né? Tiro curto. Exatamente. As minhas sínteses estão abaixo da exigência estabelecida pela ABNT para um resumo de TCC que é de 250 palavras. Olha só. Saiu uma senha aí só. Então está abaixo das exigências da ABNT, ok? A minha síntese está Ele respeitando. até resume bem rápido, mas depois filho, Aí lá. começa a groselhar e já era. Aí né? acabou, né? Aí, É isso, né? 250 a 500 palavras, tá, BNT? É isso. Mas vamos lá. Vamos ler então, Renato, capítulo 8, um texto bem interessante. Aí depois você nos dará a grata a honra, né, de, com toda a sua sapiência... meu Deus, ele não está entre nós, não. Está vindo sobre as nuvens. Explicar para nós o que é que esse texto quer dizer. Mas vamos lá. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nessa leitura comunitária. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta grande multidão. Desculpe. Porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Amém. Glória a Deus. O que você quer nos dizer nesta noite a respeito desse texto, amado mestre Renato? Olha, mestre. Eu acho muito legal, o texto inicia mais uma vez, Jesus falando a respeito de uma multidão que se reúne em volta dele. E uma coisa interessante é que a gente consegue analisar, claro que sempre a fala multidão tem uma questão literária de exagero, né? Que talvez não seja tanta gente como a gente imagina, porque a nossa perspectiva de multidão hoje é muito maior, né, do que o que tinha naquela época. Mas uma coisa que eu notei aqui interessante é quando ele diz assim, olha, o povo ficou novamente sem comida. Parece que, talvez pareça que já é uma repetição da primeira multiplicação, porque ele já contou, né? Talvez a questão redacional faz algum tipo de ligação com aquela questão de que, de novo, Jesus vai multiplicar a comida para o povo. Mas uma coisa que é interessante também se perceber é que é possível indicar pessoas com necessidades básicas, né? Porque sem comida, se você identificar as pessoas sem comida, naturalmente são pessoas mais simples, que talvez estavam longe de casa ou estavam seguindo Jesus assim, sem paradeiro, né?
indo para onde Jesus fosse. Então, eu acho que inicialmente a gente consegue identificar a multidão que seguia Jesus, e mais uma vez, né, novamente o povo está sem comida. E eu acho que aqui a gente tem algumas indicações para apontar, principalmente o cuidado de Jesus com necessidades básicas, né? Que Jesus está no meio de um povo que não é um povo, como é que eu posso dizer? Que tem pessoas a seu serviço, que tem muita coisa sobrando. A gente sempre tem Jesus envolvido com pessoas mais simples, porque o cristianismo primitivo, ele é um cristianismo subalterno, né? De pessoas que têm menos condições. Até uma das falas da pesquisa da professora Daniele, né, mostra a dificuldade que as pessoas tinham de pão, de alimento, que era sempre as coisas mais básicas da vida, né? Então eu acho que inicialmente a gente consegue ver Jesus no meio de pessoas simples, percebendo essa ausência de novo de comida, mas não talvez numa perspectiva só de olhar para Jesus como esse que está o tempo inteiro dando comida para os outros, né? Mais uma vez inicia uma narrativa bíblica para apontar Jesus fazendo milagre. Mas Jesus, eu acredito que, né, nessa perspectiva, ele não está o tempo inteiro dando pão para todo mundo, né? Porque há essa discussão no Evangelho de João, né? Quando Jesus está dizendo, vocês estão atrás de mim só por causa da comida que perece, e ele se apresenta como o pão da vida. Então, eu acho que a lógica de Marcos é mais narrar uma perspectiva de que Jesus de novo cuida do povo que está à sua volta, Jesus de novo percebe a necessidade desse povo, e Jesus de novo continua tendo compaixão dessas pessoas. E acho que a ideia da compaixão, né? Quando a gente coloca aqui os dois em paralelo, né? A multiplicação dos pães do capítulo 6, né? Versículo 30 e diante. Dois detalhes são importantes destacarmos aqui, né? O primeiro detalhe é que a primeira multiplicação da narrativa de Marcos, ela acontece pela compaixão de Jesus no que se refere à condição daqueles que estão ouvindo. Porque ele está percebendo a multidão desesperada com seus problemas, aflita com as suas necessidades, não de alimentar, e sim de problemas, doenças, enfermidades, enfim, pessoas possessas, com demonstrações de possessão ali e tal. Então Jesus, ele, de certa forma, o texto vai dizer então que ele se compadece porque ele identifica esse povo como ovelhas sem pastor. Sim, capítulo 6, né? Eles estão perdidos. O texto vai dizer isso. Se você observar lá no capítulo 6 e você retornar, no versículo 34, né? Ao Jesus desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, admitindo que aqui, de fato, no capítulo 8, versos 1 em diante, a narrativa apresenta uma outra multidão, e de fato é uma outra multidão pela quantidade de pessoas que são diferentes, tal, mas Jesus ele vai permanecer com esse grupo de pessoas. Não sabemos exatamente quanto tempo, quantos dias ele ficou ensinando aquele outro grupo de multidão, porém, parece-me que foi só um período, porque iria anoitecer, e aí Jesus, preocupando-se com o cair da noite, e eles não podendo ir se alimentar, ele faz o milagre. Então, não sabemos quanto tempo ele ficou com aquela multidão, mas extrapolou aquele dia, porque ele depois fez muitos milagres entre o povo. É muito provável. Mas aqui o texto já diz que eles estavam com ele, né, há 3 dias. O texto já define esse marco temporal. Ele já faz esse registro. Tem um grupo de pessoas que estão comigo aqui há 3 dias, ouvindo de mim, vendo as coisas acontecendo. Então, nesse momento,
o texto não está preocupado em falar que Jesus ensinava, mas está preocupado em falar que Jesus se compadecia, especificamente de uma questão que é muito cara desde o Antigo Testamento, que é a preocupação com os mais necessitados. E aí eu preciso retomar aqui uma das nossas lives que nós fizemos a respeito da origem do dízimo. Você lembra disso? E nós falamos lá que a origem do dízimo, que está no Antigo Testamento, não a partir de Abraão, lá, Melquisedeque e tal, mas Deuteronômio, mas mais para frente, quando vai falar, quando será estabelecido na divisão das tribos, e a tribo de Arão, né? Arão não, meu Deus do céu. A tribo sacerdotal, né? O tribo de levitas, perdão, ela era responsável pela manutenção do culto, logo eles não trabalhavam. Então é estabelecido a lei do dízimo com a finalidade, primeira, de manter essa tribo. Segundo, de manter as viúvas. Terceiro, de manter os órfãos. Quarto, de manter os pobres, os forasteiros, os estrangeiros. Você lembra disso? Então, o dízimo era com o objetivo de ajudar, auxiliar viúvas, pobres e estrangeiros, né? E manter o grupo sacerdotal que mantinha o culto. Então, se nós olharmos então para o Antigo Testamento, a manutenção da vida e a preservação da vida, principalmente daqueles que têm fome, sempre foi uma preocupação de Deus, e ele sempre usou o seu povo para aplacar a fome dos que tinham fome. Não sei se eu estou construindo essa ideia. Então, quando você chega em Jesus, o tema da fome é um tema muito caro para ele. O tema da fome é um tema muito caro. E aí, eu lendo outros textos, você vai perceber que este é um ensino, Renato, que está presente entre os apóstolos. Qual é a recomendação do livro de Atos, ou melhor dizendo, qual é a descrição do que a igreja tinha em comum no que se refere à sua forma de funcionamento? Eles tinham tudo em comum, de forma que repartiam o pão, ninguém passava necessidade. Entre eles. Isso custou caro para eles. Custou muito caro. Custou muito caro. Depois precisaram de ajuda. Depois precisaram de ajuda. Sim. Mas é uma prática do Evangelho. No entanto, que aí eu lendo esse texto, eu quero ler com vocês, e aí eu volto a palavra para você, Renato, estou tomando muito tempo já. Gálatas vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 10, na verdade 9 em diante. Qual que é a cena aqui? Quando Paulo ele chega em Jerusalém, ele conhece aqueles que são identificados como os pilares da igreja, que são Tiago, né, e João. O texto vai dizer isso, né? Esses são colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. Tiago, Cefas e João, perdão. Esqueci do Pedro aqui, né? Que eram reputadas colunas, e estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Ou seja, vocês vão ser importantes para os gentios, Paulo e Barnabé, enquanto nós somos importantes para os judeus. Somente, olha só o que o texto diz, versículo 10.
recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Você percebe que, dentre os ensinamentos de todo o Antigo Testamento, dos profetas, o ensinamento aqui dos apóstolos, a questão de como tratar os que têm fome, é uma questão muito importante, porque tem a ver com essa relação de que a vida humana é mais importante do que os ritos religiosos. Não é uma questão só de assistencialismo, não é assistencialismo por assistencialismo somente. Não que prestar socorro é uma coisa ruim. De forma alguma. Para alguns é, né? Para alguns parece que nossa, é pecado ajudar os outros, né? Mas você percebe que existe uma recomendação de você, na Bíblia, e uma construção de se preocupar com os pobres ou com os que têm fome. No entanto, que a instituição dos diáconos é para quê? Para as viúvas e para os órfãos. Para viúvas, órfãos e os que tinham necessidade lá, né? O texto vai dizer viúvas e órfãos, né? Mas, consequentemente, os que têm... Todos que precisam. Né? Os que precisam, né? Então, você percebe essa compaixão de Jesus atuando nas questões reais da vida. O que é interessante você perceber que essa imagem de um Jesus que se preocupa com a comida, ela é desde o Jeová Jirê, né? Daquele que tem a provisão, das necessidades. Porque você começa a perceber que desde das lógicas antigas, você vê muitos deles passando fome. Uhum. Não fome, mas às vezes, por exemplo, você tem Abraão saindo da onde estava para ir para o Egito porque não tinha comida. Não tinha comida. Você vê muitos deles, Jacó, Isaac, eles indo por caminhos porque estavam passando por necessidades. E eu acredito que essa imagem de Jesus tomando conta das pessoas, na sua necessidade primordial da vida, que é a comida. Jesus não está falando, Jesus foi lá e mandou montar barraco para as pessoas pra e vocês vão morar aqui, né? Vou chegar de Porsche do ano. É um camelo com farol. Pronto, tá tão sério, né? Tava indo bem até agora. Não é essa a lógica. Eu acho que a ideia é se perceber, primeiro, que Jesus cuida das pessoas, mas na perspectiva da igreja que vem a partir de Jesus, você vê uma lógica de Jesus tentando fazer a justiça, né, das bem-aventuranças, né? Que é uma ideia de você poder compartilhar para aqueles que de fato têm fome, né? Porque você vê, numa questão literal, você vai ver que as pessoas é possível que muita gente tenha muito mais e outros tenham muito menos. Então, dentro da questão do reino de Deus, você consegue fazer com que essas pessoas que tenham muito mais ajude quem tem muito menos. E na questão do texto, o que mais impressiona é você perceber Jesus preocupado com essas pessoas. Porque, em uma lógica, você tem também as pessoas que estão tão atraídas por Jesus que não pensam em dizer, peraí, eu vou em casa jantar e já volto. Não posso sair de perto de Jesus. Há uma atração de aprender talvez tudo, ou talvez ver Jesus fazendo coisas e mais coisas e perceber que não quer se aproximar. É claro que a gente pode ter também um pensamento equivocado das pessoas acharem que ele era o Messias na perspectiva judaica e eles iam ter algum benefício com aquilo. Mas você também pode olhar por um lado importante e dizer, poxa, os caras ficam tão maravilhados com o que Jesus faz que eles não têm coragem nem de sair para comer, nem de perder o tempo para ir para casa. Porque a preocupação de Jesus, e o texto descreve, que diz assim, se eu mandar eles embora, eles estão tanto tempo sem comer que eles vão cair no caminho de fraqueza. Talvez o recurso literário meio que exagerado, mas você percebe o cuidado de Jesus e fala assim, não, peraí, vamos cuidar desse pessoal agora, porque esse pessoal está comigo aqui. Então, há uma troca, né, de você dizer, poxa, o pessoal está tão interessado em mim, no que eu estou fazendo, no que eles estão vendo, que eu não vou deixar eles com fome, né? E a cereja desse bolo que você está apresentando para nós aí, Renato, é que o texto apresenta um número
não é por acaso. Devemos nos lembrar que número na Bíblia é teologia. Número na Bíblia é teologia. Se à frente Jesus iria realizar uma obra tão grandiosa, depois de 3 dias, atuar como de fato redentor da humanidade, devolvendo a possibilidade de vida, nós temos então aqui 3 dias, Jesus sabendo que esses homens e mulheres iriam pelo caminho e não iriam chegar aos seus destinos, ele age de maneira redentiva. Então, esses 3 dias aqui que o texto revela, também estão para esta apresentação de uma redenção, de fato, de alguém que pode saciar não só a sua fome, mas interromper a sua condição de morte. Porque não se alimentar iria levar muita gente a desfalecer pelo caminho. Logo, nós estamos falando aqui de risco de morte. Nós estamos falando de gente que iria perder a vida. Até porque tem um outro dado, um outro texto, um outro ponto no texto, é que o texto diz que pessoas vinham de longe. Ou seja, Jesus é essa presença que atrai as pessoas de todos os lugares, de todas as distâncias. Porém, quando ele atrai cumprindo esse papel redentivo na vida da pessoa. E não faz que ela volte para casa sem redenção, sem cuidado, sem cura, sem salvação. Sabe? Sem pão. E aí é legal a gente fazer essa junção que você está dizendo de redenção, porque Jesus não ter uma salvação numa questão espiritual não inutiliza o sustento e o cuidado da vida. Então, uma coisa não nega a outra, porque se fosse assim, Jesus não se preocuparia em dar comida para eles. Sim. Mas não, eu dei o alimento espiritual, eles estão bem, e cada um que coma o que acha importante. Mas ele não, ele une uma coisa à outra. Então, para uma aplicação prática, a gente percebe que a vida com Jesus tem esse duplo sentido, que uma coisa não vai anular a outra. Sim. Não é porque eu tenho a minha preocupação em buscar renunciar aos meus desejos e parecer mais com Cristo e fazer a sua vontade em uma questão espiritual, de, como você disse no domingo, né? Viver em espírito e não alimentar os prazeres da carne ou a vontade da carne. Não é porque eu vivo dessa forma que Deus não cuida das minhas necessidades, da minha vida, para que eu subsista, para que eu continue vivendo. Então, uma coisa nunca vai anular a outra. A gente fala isso sempre, mas talvez tenha alguém que nunca ouviu a gente falar e o que esses caras estão dizendo? É um assistencialismo? Ou é só uma coisa espiritual? Ou Não, a gente está dizendo que Deus está cuidando das duas coisas. É que não existe... que, infelizmente, por questões de tradição religiosa, nós construímos a ideia de que o ser humano, ele é carnal, ok, ele é espiritual, ok, onde? Na igreja ele é espiritual. O indivíduo que é carnal dentro da igreja é porque ele está sem Jesus. Aí lá no trabalho ele é carnal, ele não pode ser espiritual. Só que na verdade, nós somos uma única coisa. Nós somos uma única experiência, onde nós podemos fazer das nossas experiências religiosas, cristãs, serem experiências profanas, porque podemos fazer do nosso culto um culto profano, quando o Cristo que nós cultuamos é o Cristo da nossa vontade, é o Cristo das nossas exigências, nosso ídolo, né? E ele se torna o nosso ídolo, o nosso amuleto. Isso é profanação. Quando a gente pega a obra do Espírito e falamos, bom, o Espírito agora o Espírito Santo está ao meu serviço. Ele vai atender às minhas vontades e agora mova-se, Espírito. Sim. Acabou. Então, nós somos uma única coisa. Nós somos integrais. Nós somos a nossa alegria do trabalho, ela resulta na nossa alegria em casa.
o nosso humor é alterado. A gente tem a gente pratica de maneira muito, muito dura, né? Com todas as nossas forças, a gente tenta não trazer para os espaços que a gente vive os problemas que são de outros lugares. Sim. Trabalho, a gente tenta deixar o problema no trabalho. Tenta, né? Exatamente, a gente tenta, mas nós somos uma coisa única, né? Então, quando a gente fala de assistir pessoas, é também um papel da igreja. É um papel da igreja. Praticar justiça é um papel da igreja. Sempre. E é um papel redentivo. É um papel redentivo que provoca libertação na vida de pessoas. E é importante você, só antes de você seguir, perceber que em nenhum momento esse cuidado da comida ou da ausência de comida para essas pessoas, ele está relacionado com alguma questão de salvação. Não. Por exemplo, Jesus disse assim, se vocês não querem ser meu discípulo, não pode comer, né? É sempre uma relação em que Jesus dá deliberadamente, né, graciosamente, voluntariamente, ele cuida das pessoas. Se tiver fariseu ali no meio, comeu. Se tiver escriba ali no meio, comeu. Se tiver pessoas adúlteras, comeram. Se tiver pessoas do jeito que tiverem ali no meio, zelotes, o que for que tiver lá naquela multidão, que não é descrita quem estiver, quem estava, se alimenta, desfruta dessa bênção de Deus. Então, uma vez que as pessoas acham que a gente só precisa cuidar, como o texto de Hebreus diz, dos domésticos da fé, também, mas não é só isso. Não é? Sim. A gente pode cuidar de qualquer de qualquer religião que passar aqui e olhar para a nossa igreja e olhar para ela como um lugar de ser alcançado pela misericórdia de Jesus. Então, a gente não pode, de forma alguma, pensar de outra forma. Porque senão a gente está fazendo o mesmo papel da interpretação dos filhos e dos cachorrinhos. Sim. Então a gente está dizendo, esses aqui são os nossos filhos, a gente atende os nossos filhos, mas os cachorrinhos a gente deixa passar fome. Então a ideia não é essa. E é interessante que os discípulos... E é tão duro, né, gente? Porque eu não sei quanto vocês, mas eu acho que existem experiências na vida que nos fazem, ou deveria, de alguma forma, nos fazer refletir e provocar mudanças em nós. Tem coisa que a gente aprende que a gente precisa praticar. A gente precisa, de alguma forma, viver isso na vida. Porque nós temos os discípulos que são os mesmos que vieram do outro episódio da multiplicação, que aí Jesus está lá e tal, pregando, ensinando, falando, e aí Jesus fala, poxa, tá tarde, ô fulano, tem como dar de comer para essas pessoas? E o fulano, é óbvio, um dos discípulos vai dizer, mestre, você tá de brincadeira, né, mestre? Como é que nós vamos sair para comprar comida para essa multidão de mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças na outra, né? Lá é 5 mil. Lá é 5 mil. Uhum. Aí Jesus faz aquele episódio, o texto descreve que Jesus, então, pergunta o que tem e tal, não sabia o que tinha ali, pega lá os 5 pães e os 3 peixes e beleza. E aí os discípulos veem isso acontecendo. E ao ver isso acontecendo, Renato, você carrega essa memória para onde? Para a vida. Para a vida. Então, todo episódio que se parece com aquilo, o que você faz? Opa, eu já vivi isso. Já sei o que Jesus vai fazer. Ora, se as coisas erradas da vida, ou os riscos, os perigos que a gente enfrenta, quando a gente se depara com coisas semelhantes, a gente já fica com o pé atrás, então a gente não sofre de uma certa amnésia espiritual momentânea em determinados assuntos aleatórios, né? Ou que a gente não tem tanta preferência assim ou dá tanta importância. Os discípulos agora estão de novo vendo Jesus se compadecer da multidão, e ele vai, de alguma forma, ouvir dos seus discípulos as seguintes palavras.
Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Ora, poxa vida, de novo os discípulos fracassam no mesmo ponto, a insensibilidade com o sofrimento do outro. Então isso me mostra também, Renato, que por mais entendimento que tenhamos a respeito de Jesus, a gente precisa refletir nos nossos corações no quanto nós somos insensíveis, e isso vai acontecer de novo. Continua, às vezes, insensíveis, né? É muito legal, porque me parece que esse texto, ele remonta, pode ser que não, mas eu liguei agora, não sei, não por acaso, ele tem uma ideia no Salmo, que o Salmo, eu não me lembro exatamente o número do Salmo, mas o Salmo faz uma pergunta: acaso poderia o Senhor nos servir ou nos fazer uma mesa no deserto? Que é uma memória do povo que sai do Egito e vai sendo conduzido pelo deserto. Então, me parece que a mesma imagem que tem por trás de Jesus podendo alimentar pessoas dentro de um ambiente em que era impróprio, né? Improdutivo, dentro de uma circunstância em que naturalmente não se poderia ter comida. Então, eu acho interessante que a provisão de Deus, de Jesus, na imagem do deserto, por trás do que ele está fazendo... Salmo 78. Salmo 78. Essa ideia é interessante por quê? Porque a lógica é que o ambiente, o lugar onde você está, ele é incoerente com aquilo que você precisa. Então você tem um povo no deserto que não tem nada à sua volta para poder colher e comer, ou plantar e colher e sobreviver daquilo. Você tem uma pessoa que está dentro de um ambiente que não gera nada que supra na sua vida as suas necessidades básicas. Então, Jesus está diante disso. E a percepção dos discípulos, ela é a percepção lógica, ou seja, a gente não tem comida para isso. Mas a falta de sensibilidade dos discípulos não lembra do que Jesus fez, do que Deus fez com o povo no Egito, não lembra do que Jesus acabou de fazer e muito menos se importa com a necessidade das pessoas. Então, você percebe que o ambiente em que você está imergido pode fazer com que a sua fé crie talvez uma amnésia momentânea por causa do desespero. Sim. Você tem um desespero tão grande que a sua fé ela oscila e você diz: poxa, eu não tenho como gerar isso. E pode gerar também insensibilidade por causa da circunstância à sua volta. Então, toda essa ocasião em que Jesus surpreende eles, fazendo o que ele fará posteriormente, é mostrar para eles que essa circunstância à sua volta, e a nossa volta talvez na vida, não impede a ação da compaixão de Jesus. Então, a analisar as tragédias, as dificuldades, os problemas da vida, que às vezes fazem com que as pessoas se tornem insensíveis, mesmo sendo alvo da graça de Deus diversas vezes na vida, não impede Jesus de forma alguma de agir, de operar um milagre. Mas uma questão aqui no texto, mais uma vez, é apontada para os discípulos, e eu acredito que essa é a sua crítica, de perceber que, em vez de se preocupar com o outro, você é indiferente. Sim. E você se torna ainda mais indiferente. Mesmo sabendo que Jesus pode fazer o milagre, você diz assim: não, eu já vi Jesus fazer, mas manda o povo embora. E o fato da narrativa dizer que tinha gente que veio de tão perto e gente de tão longe, poxa, o texto não está descrevendo, óbvio, né? Mas, seguindo as suas palavras, eu acho que é de uma insensibilidade muito grande. Muito grande. E tem gente que continua sendo insensível nas mínimas coisas. Tem igreja que continua sendo insensível, tem irmão que continua sendo insensível. Não está nem aí porque o outro está sentindo, não está nem aí porque o outro tá passando, se tem fome, se não tem fome. E ainda diz assim: olha, pô, que outro que se vire. E daí que tem fome? O problema não é meu. E tem gente que fala assim: quando eu tive problema, ninguém me ajudou. Por que agora eu tenho que ajudar os outros? E a gente vai reproduzindo o ódio, só que numa
proporção velada. Ou a gente externa o ódio de maneira velada, com ações silenciosas. E propagar o ódio de maneira silenciosa é não fazer nada. Quando eu não faço nada, eu estou propagando o ódio também. Cara, isso é preocupante. Preocupante. Porque a gente vive num contexto social, num contexto individualista, em que o ser humano, ele tem nas suas mãos uma arma de defesa por conta das suas muitas experiências. Ele acaba se defendendo, reagindo. É óbvio, um animal selvagem, ele vê o perigo, o que ele vai fazer? Ou um animal qualquer, né? Ele vai se defender. A maneira dele se defender é morder, é ir para cima, é atacar. E às vezes a gente ataca silenciosamente. Qual é o nosso ataque? Faço nada. Não é comigo. Não, isso é coisa para o pastor Renato. Não, isso é coisa para os pastores da igreja. Isso é coisa para o líder ou para os líderes da ação social. Isso é coisa para fulano de tal. Então, a retribuição silenciosa é algo que está muito presente na humanidade, no nosso tempo, né? Eu acho que, assim, por mais que a pessoa diga assim, isso daqui é para o pastor, então muna, né? Faça com que a pessoa tenha capacidade, por exemplo, eu não sei para quem dar um alimento, mas eu tenho alimento para levar para a igreja, né? Eu não sei o que fazer numa visita, mas eu posso ajudar alguém a fazer uma visita, né? Eu posso participar de uma comunhão na casa de alguém, eu posso estar presente, eu posso estar ali orando por essa pessoa. Então, eu acho que a gente tem que perceber a necessidade do outro, porque uma vez que a gente percebe a necessidade do outro, às vezes a gente pode ser curado, né? Às vezes a gente pode ter a nossa necessidade suprida, uma vez que a gente está atendendo a necessidade do outro. Porque se a gente não se perceber assim, a gente não consegue fazer parte do corpo. A gente não consegue entrar numa comunidade e não dizer assim, olha, mas porventura a gente não tem comida o suficiente. Onde vamos achar comida aqui? Ou seja, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho meios, eu não tenho recursos, eu não sei o que pode fazer, eu não sei como fazer. Então, tipo assim, vamos ficar quietinho aqui na nossa, como que você está dizendo. Então, mas a lógica é sempre ter a compaixão. E a compaixão, ela vai gerar alguma atitude, porque a gente é afetado pela dor do outro. Sim. Então, esse movimento de percepção de quem está à nossa volta, diante das necessidades da vida, precisa ser deixado, precisa se gerar sensibilidade. Para poder ser tocado pela dor do outro e não ser indiferente à dor do outro. E é interessante, então, que o texto vai nos conduzir, né, Sim, para a pergunta de Jesus. Quantos pães vocês têm? Lembrando que lá no outro episódio, alguém do meio da multidão, um jovem, diz, olha, eu tenho aqui meu lanchinho. Saí de casa prevenido com a minha comida. sim. Beleza? Beleza. A pergunta aqui agora é mais direta. Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? É para os discípulos aqui essa pergunta. A pergunta é para aqueles com quem ele está interagindo. Eles responderam, 7. Eles responderam, temos 7. Então mandou o povo se assentar no chão, e pegando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então aqui a gente tem agora um movimento que Jesus não organiza o grupos de 50, grupos de 100, como aconteceu na outra multiplicação, né? Mas ele, de forma igual, partilha os pães, multiplica os pães.
E aí surge, então, o número 7. Lá nós temos o número 12, na outra multiplicação. O número 12, como você mesmo já disse, né, Renato, na outra explicação, representa os apóstolos, né? Representa as 12 tribos de Israel. Agora o número 7 tem essa ideia, então, de plenitude, né? De algo pleno. Por isso que as duas multiplicações, elas se complementam em sua essência teológica. Uma, Jesus está... O texto enfatiza o ensino. Outra, o texto enfatiza a necessidade da vida. Então, é uma plenitude que está se cumprindo aqui, né? Me parece. Não sei se eu estou viajando nas minhas ideias aqui. Mas eu acho que faz todo sentido, porque você vê essa ideia não que umas tenham detalhes que a outra não tenha, mas você vê que uma, de fato, tem uma percepção da necessidade, mais de uma necessidade de comida, mais de uma necessidade de cuidado com as pessoas, diferente da outra que era uma ideia dupla, né, de alimento e de ensinamento. E uma coisa que eu acho muito legal, e aqui deixa bem evidente, sendo a fala de Jesus uma percepção de que eles têm os 7 pães e eles serviam o povo, você não vê essa coisa, acho que a gente já falou na outra, eu já falei algumas vezes, você vê o milagre acontecendo na mão do discípulo, né? Uhum. Você não vê o milagre acontecendo na mão de Jesus. Não está Jesus fazendo assim para o povo. Jesus parte o pão, o texto vai dizer, tomou 7 pães e deu graças. Ele agradeceu pelos pães e partiu os pedaços e deu na mão dos discípulos. Foi os discípulos que partiram com a multidão. Então, eu acho isso muito legal porque você demonstra que a graça de Deus ela é partilhada a partir do discípulo. Ela é proveniente de Deus, mas ela passa por nós para chegar nas outras pessoas. Sim. Então, essa lógica ela é muito legal, porque você precisa ser essa pessoa que está recebendo a graça de Deus, o cuidado de Deus, mas você está partilhando. Então, se a gente ampliar a graça, tanto a percepção e o conhecimento de Jesus, do Evangelho, o Filho de Deus, aquele que cuida de nós, mas você tem a percepção também do cuidado com o outro. Sim. O cuidado das coisas da vida. Não só do pão, das necessidades da vida. Aqui o pão é a comida por excelência, né? Sim. O cuidado em a pessoa continuar se alimentando bem e tal, coisa desse tipo. Mas a graça de Jesus ela vai abranger tudo isso. Mas o que eu acho maravilhoso é essa percepção de você receber e passar. Receber para dar, né? Exatamente. Então, é uma ideia, não é de um transbordar de excesso, não é? Não é tipo assim, tá sobrando tanto que a gente sai dando, porque tá ganhando 50 mil por mês. Não é isso. É distribuir o que tem. Você partilha o que tem. Poxa, eu tenho muito conhecimento. Você partilha muito conhecimento. Eu tenho pouco conhecimento, mas eu partilho. Eu tenho muita comida. Eu partilho muita comida. Eu tenho pouco comida, mas eu partilho. A ideia não é a quantidade que se tem para partilhar. A ideia é o que recebe, partilha. Em outras palavras, o que Deus coloca na sua mão, Ele coloca para você partilhar. Simples assim, né, Renato? Simples assim. O que Deus colocou nas suas mãos, Ele colocou para que você tivesse a capacidade de partilhar. Mas perceba que a pergunta, ela vem lá atrás. Sim. O que temos? O que vocês têm? Eu tenho 7 pães. Ok, o que vocês têm? Qual a necessidade? Identificamos o problema. Identificamos o que precisa ser feito. Eles precisam de pão, eles precisam de comida. Então, o que vocês têm? 7 pão. Então, ok. Isso é pouco? É pouco. Seus recursos são poucos? São poucos. A sua capacidade é pouca? É pouca. Mas se estiver debaixo da bênção de Deus... aí o milagre acontece, né? Olha só, isso é até um jargão utilizado, né? O pouco nas mãos de Deus é muito. E de fato meus irmãos. Um jargão que cabe bem, né? Cabe na vida. Cabe, se você tem pouco conhecimento, se você tem pouca desenvoltura, não importa. O que você tem é para partilhar.
O que você possui é para partilhar. Deus te chamou para isso, para você estender o que você recebeu. Estender não é desconectar de você. Passa por você e alcança o outro, né? Porque vem de Jesus. Passa por você e alcança o outro, né? E isso é sensacional. Por isso que o texto aponta para essa ideia de plenitude dos 7 cestos, né? Das 7. O meu texto fala cestos, acho que o seu texto fala. Cestos também. Cestos também, mas tem outros nomes, outras Bíblias aí que falam outras coisas, né? Oh, meu Senhor Jesus, o texto fala. Como que é? Não é cesto, Ai. O que fala na sua Bíblia aí, Italo? Não fala nem Bíblia. Mas, enfim, quem identificou aí, que eu estou sem o texto aqui. Mas o fato é, então, que esse período de plenitude é experimentado agora no movimento do Espírito, no reino de Deus, no Evangelho. É algo que vem para completar todas as coisas, e ao completar todas as coisas, nos autoriza a partilhar com os outros. É justamente o movimento da igreja no que se refere à sua capacidade sacerdotal. Lembramos que Pedro vai dizer, é Pedro que vai dizer, né? Vós sois geração eleita, né? Vós sois geração eleita, povo adquirido do Senhor, né? Sacerdócio real, tá? Nação santa. Eu fiz uma salada. Mas o fato de nós o texto identificar a igreja como sacerdócio real, não é só uma identificação de título, e sim é uma identificação de função. A igreja é aquela que proporciona mediação. Ela é a mediadora. Por meio dela que o evangelho é propagado. No entanto, que a Bíblia vai dizer que os anjos criam essa função da igreja, né, de testemunhar. Mas isso foi dado somente aos homens. Os homens têm essa responsabilidade de testemunhar, de falar das grandezas de Deus. Os anjos são apenas dispenseiros, né, das coisas de Deus. Sim. Então, nós temos essa capacidade, por essa plenitude agora, que acontece através do sacrifício de Jesus, que por meio do Espírito nós partilhamos o que recebemos. Partilhamos. E aí você tem, eu acho que eu posso pegar a palavra a ideia da plenitude e perceber que na plenitude a gente enxerga a possibilidade de novo, eu vou falar de novo isso, você enxerga a possibilidade de um cuidado físico e um cuidado espiritual. Plenitude. Então você atinge a plenitude, né, da integralidade do ser humano. Você não pega só, vamos dar comida porque ele está com fome, mas você dá comida porque ele está com fome, mas você também pode dar, se ele quiser, um cuidado para ele se aproximar de Cristo. Então essa proximidade, eu acho que é a grande questão, porque você está partilhando aquilo que Jesus fala, que nós já lemos, quando ele diz, chamou para si, né? Aquela ideia de se aproximar, e quando você se aproxima, que você partilha de você, né? Você não partilha só o que você tem, você partilha o seu tempo, a sua dedicação, o seu conhecimento, a graça que foi te dada, que você partilha com a gente, quando você sobe para pregar, por exemplo. Sim. Então, quando você tem uma palavra como essa que nós temos aqui, então, esse momento a gente está partilhando as nossas experiências, porque as nossas experiências que vão fazer com que a gente leia o texto bíblico. Porque o texto bíblico não é lido só pela nossa perspectiva teológica, mas ele é lido pelo aquilo que a gente vai se transformando. Então a gente vê as experiências da vida, e nas experiências da vida a gente começa a enxergar o texto de um jeito. A gente começa a ler ele de outro jeito, porque é a nossa ótica, é aquilo que eu escuto a partir das minhas adversidades. Então, esse que a gente vai expondo é a minha leitura, é o meu ser, partilhando da minha compreensão com a minha comunidade. Então, louco. Isso faz todo sentido na vida, né? Sensacional. Porque se isso não fizer sentido, quando a gente partilha, não está acontecendo nada.
Estamos acontecendo o quê? Estamos lendo um texto de alguém que escreveu? Não, a gente está lendo um texto inspirado de Jesus, mas passado na minha vida, passado na sua vida. E aí a gente partilha da gente, daquilo que a gente tem recebido, e a gente distribui na nossa comunidade ou naqueles que estão nos ouvindo a graça de Jesus que nos é dada na vida, né? E com todos. Com todos. Porque aí nós vamos ter um outro dado no texto aqui, uma outra questão. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Então é uma experiência que atende a todos, e aí nós temos então essa ideia de plenitude que alcança a pessoa de maneira integral, e isso talvez faça jus, aqui é uma inferência, uma leitura alegórica minha, do Fernando, quando você vê no texto surgindo então a ideia de 4.000 homens, você tem a ideia aqui de gente de todos os lugares. O número 4, que representa os 4 cantos da terra. Está quase fazendo uma leitura apocalíptica. Você tem no texto os 4.000 homens, o número 4, que representa os 4 cantos da terra, e o texto mesmo diz que alguns vieram de longe. Sim. Então você tem gente de todos os lugares que agora estão experimentando a compaixão de Jesus, que revela a plenitude dos tempos, que alcança o homem na sua integralidade e em todas as suas necessidades. Ó. Amém. Oh, Deus! Quase uma dissertação, uma página de dissertação agora. Ai, Jesus. E o que eu acho muito legal nas duas leituras da multiplicação, que eu acho bacana, é essa ideia de que sobra. Sempre sobra. E essa ideia de que sobra lembra da mulher, a Sirofenícia. Exatamente. Eu acho muito bacana. Eu sempre falava, pô, sobrou porque sobrou, né? Mas é sempre essa ideia. Porque, por exemplo, se chegar mais, tem também. É igreja. Exatamente. É igreja. Sempre sobrando. Nunca tá assim, não, é só pra gente aqui, acabou. Não, é a ideia da mesa de Corinto. Por que eu não vos louvo? Porque vocês estão comendo e está faltando para quem chega depois. A ideia é que vocês comam, mas para quem chegar depois, tenha para eles também. Sempre sobre comida. Nunca falte para quem chega depois. Essa ideia é sempre assim, parece que a porta fica sempre aberta. A porta nunca fechou. A porta da igreja nunca deve fechar. Está sempre aberta. Então, para quem chegar, tem. Se chegar a 100, tem para 100. Se chegar a 200, vai ter para 200. E Deus vai fazendo esse movimento redentivo, esse movimento de cuidado, de suprir, de uma forma extraordinária. Rapaz. Eu acho que a gente... Rapaz, glória a Deus. Glórias, glórias, glórias e muitas glórias. Muitas glórias. Muitas aleluias. Aleluias. Bom, gente, acho que é isso, né? E aí, logo então, a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Dalmanuta é uma região incerta que arqueologicamente não existe uma precisão a respeito desta região. Não se sabe exatamente onde ela foi. Existem algumas indicações que ela permeia aqui esta região em que Jesus novamente estava, ali da Decápolis, saindo ali, né? Uhum. Mas não se sabe exatamente qual era essa região. Ela é desconhecida, indefinida. Feito, meu amigo. Feito. Que Deus te abençoe. Eu espero que Deus te abençoe também. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Irmão Ítalo, irmão Dalton, irmã Bianca. Irmã. Obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento. E eu fecho fazendo de novo o mesmo pedido que faço no início. Se você gostou do que você ouviu, dê um like. Se você não gostou do que ouviu, manda um incentivo para nós, dizendo, olha, parabéns pelo desafio que vocês aceitaram de falar da Bíblia, porque é um desafio para nós. Por mais que nós façamos isso aqui em todo o nosso tempo, a gente tem as nossas... nosso preparo ao longo da vida, não é hoje, né? Ao longo da vida, mas as suas palavras nos incentivam. Então, nós precisamos de você
para seguir aqui. Dá o like, curte nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, e é isso. Esperamos você para o próximo episódio, onde nós vamos falar aqui do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Tenho pedido por um sinal, que é algo bem rapidinho, mas nós vamos também falar sobre esse negócio aqui de fermento, né? Fermento dos fariseus, fermento do Herodes. A Bianca aqui sabe muito bem o que é fermento. Ela, como uma profissional, empresária da área da gastronomia, ok? Maravilha, quem quiser encomendar doces, bolos, qual é o nome mesmo? Montes Confeitaria. Acesse aí, ó. Entre no Instagram, Montes Confeitaria. Vamos colar o adesivo aqui na próxima água. Aqui, exatamente. Ó. Montes Confeitaria, tá? Próxima água. Gente, ela faz um banoffee, ela faz umas tortas, ela faz uns bolos, hein? Ela faz um panetone recheado, que é um negócio celestial. Então é isso aí, ok? Deus abençoe, amém? Dá um joinha aí. É isso. É isso, feito? Feito. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Pai, nós te damos graças por lermos a sua palavra. Muito obrigado por esse tempo de aprendizado, de crescimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. O Senhor sempre nos surpreende a cada leitura, Pai. O Senhor sempre nos inspira em cada leitura. E nós glorificamos o teu nome por esse tempo juntos de falarmos a sua palavra. Abençoe a todos os meus irmãos e irmãs que estiveram conosco aqui nesta transmissão, nesta live, nesse podcast. Muito obrigado pela vida de todos, Pai, que estão conosco. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês. Uma boa noite, bom dia, uma boa tarde. Fica na paz.